Bom, pessoal, vou estar mostrando aqui para vocês como que a gente faz as simulações das aletas, né? Então, bora lá. Primeiramente, vocês vão ter que baixar o ANSYS e, bom, depois de baixado o ANSYS, vocês vêm aqui na barra de busca e pesquisa por Workbench. E é aqui que é a nossa ferramenta a nossa tipo mesa de trabalho do ANSYS, né? Dentro desse Workbench, a gente tem vários aplicativos e pacotes para a gente usar dependendo da nossa análise. E basicamente aqui a gente vai utilizar o Fluent. Bom, mas antes disso tudo, a gente precisa primeiro definir a nossa geometria. Então a gente pega aqui esse Geometry, segura e arrasta aqui para o cantinho e dá 2 cliques aqui em Geometry. Nisso, ele vai abrir então o CAD do ANSYS, que é conhecido como Space Claim. Então a gente vamos aguardar aqui ele abrir, ele demora um pouquinho. Tá. Então aqui a gente consegue selecionar o plano que a gente quer desenhar, fazer nosso desenho. Eu gosto de desenhar no plano XY. Então eu vou clicar aqui na setinha aqui do Z. Aí ele define como sendo em XY. Vou clicar aqui para a gente alinhar o nosso desenho. Ah, uma coisa, com o scroll você dá zoom para fora ou para dentro. Segurando o scroll a gente pode movimentar assim. E segurando o Ctrl e com o scroll a gente consegue movimentar dessa forma. Então, enfim. Vou clicar aqui para ele centralizar. Vamos então começar o desenho da nossa aleta. Está aqui o desenho dela, começando então por um quadrado de 96 milímetros. Então, clico aqui em retângulo, eu gosto de definir o retângulo a partir do centro, então vou marcar essa opção. Vamos clicar aqui, a gente consegue desenhar aqui. 96, aí Tab, 96. Dá um Enter, ele vai criar então aqui o nosso retângulo. Bom, a gente tem que fazer os furos agora, né? Vamos fazer esse furo central de 38. Eu vou fazer 38 milímetros. Vamos lá, círculo, clica ao centro, 38. E agora tem que fazer esses outros furos aqui, que ele tá 24, né? Se a gente fazer a subtração, dá 24 aqui e 24 aqui. Então, novamente eu vou pegar um retângulo como uma linha auxiliar. Então, 24 aqui e 24 aqui. E o furo ali é de 16 milímetros. Vamos pegar círculo, 16 milímetros. Então, a gente pode utilizar essa ferramenta aqui, Trim Away, para retirar as linhas auxiliares que a gente utilizou para fazer esse círculo. Bom, pode dar um End Sketch Editing. Terminando aqui. Então, a gente tem o nosso sketch aqui da nossa aleta, só que aí falta replicar esses furos aqui. Aí eu vou utilizar essa fórmula aqui que é para criar um padrão circular. A gente seleciona então a forma do nosso círculo que a gente quer reproduzir, né? Copiar. E aqui a gente coloca o centro que a gente quer fazer a rotação. Daí ele vai colocar aqui vários círculos, a gente quer 4, né? Então vai ficar aqui certinho, pode dar um OK aqui nesse verdinho. Então tá aqui a nossa aleta, né? Só que aqui, ó, vou segurar o Ctrl e vou dar um Delete. Então tá quase pronta, a gente só precisa colocar a espessura aqui que é de 2 milímetros. Então a gente vem aqui em Pool e traz um pouquinho para fora. Opa, vou dar um Ctrl Z. Traz um pouquinho aqui para fora.
É que eu quero editar ali o comprimento. Ai, tá estranho isso, calma aí. Como é que faz? Agora foi. Não sei o que eu fiz de diferente, calma aí. Ó, vamos lá, vamos de novo. Vamos tirar aqui, dar um delete. Vamos girar um pouquinho. A ferramenta Pool. Andar um pouquinho aqui. Eu acho que eu... Ctrl Z. Cliquei primeiro, andei um pouquinho. Aí agora sim. 2. Beleza. Então, ESC para sair da ferramenta Pool. Ok. Então, agora a gente tem a nossa geometria. A gente agora precisa nomear as nossas condições de contorno que a gente vai inserir no nosso problema. Que no caso, essas paredes aqui que vão ser aquecidas pelo aquecedor. A gente seleciona todas elas, dá Ctrl G e a gente vai criar um grupo. Se a gente vir aqui em estrutura, layers, vem aqui na aba de grupo, vai estar criado o nosso grupo aqui que a gente selecionou. Vou dar 2 cliques aqui e vou nomear o nosso grupo como sendo wall heat, que é as paredes que vão ser aquecidas, né? Aí vai ter essas outras paredes aqui que vão estar expostas ao escoamento. Aqui, opa, selecionei a aresta sem querer. Ctrl G, vamos escrever aqui wall ISO. E as paredes principais, que vai ser essa aqui e a do outro lado aqui. Pronto, Ctrl G, wall main. Beleza? Já está pronto aqui tudo a nossa parte que deveria ser feito aqui pelo Space Clean. A gente pode fechar, não precisa salvar nada. Ele já vai vir para cá, já está com o corretinho aqui que está tudo certo. Bom, aí agora a gente vai fazer uma malha para essa geometria. Então a gente vem aqui em Mesh, arrasta e arrasta aqui pro Geometry. Então a gente pode dar 2 cliques aqui. Bom, dando 2 cliques aqui, então ele vai carregar o aplicativo para fazer a malha, né, que é o Mesh. Então aqui acho que ele demora um pouquinho para carregar, que ele está importando a geometria pro Mesh. Bom, tá aqui a nossa geometria, então, né? Mesma coisa, a gente pode movimentar aqui. E, bom, então a gente vem aqui em Mesh. A primeira coisa que a gente faz é trocar a física, né? Que a gente não quer mecânico, né? A gente não vai fazer análise estrutural. E a gente vai colocar CFD. A gente vai dar um generate para rodar uma malha aqui que ele faz automaticamente. Ó, tá aqui então uma malha bem grosseira. A gente pode vir aqui, ó, em Quality, né? Eu gosto de colocar esse Target Skewness em 0,7. Vamos rodar de novo. Tá. Ele normalmente não muda, acho que não muda nada isso aqui, mas eu gosto de colocar 0,7. Aqui em Mesh Metrics, a gente consegue ver a qualidade da nossa malha. Nesse caso, tá uma malha bem grosseira. Você consegue ver os elementos bem grandões. Esse aqui não é bom. Então aqui na Mesh malha, as métricas das malhas, né, a gente pode analisar o skewness, que quanto mais próximo ele tiver de 0, melhor. Né? Eu até deixei separadinho aqui, ó, como verificar a qualidade da malha. Para o skewness, quanto mais próximo, ó, entre 0 a 0,25 a gente tem uma malha excelente, 0,25 a 0,50 muito boa, aceitável, ruim e horrível, né? Então a gente consegue ver aqui como que está a margem do nosso espectro, né?
Como é uma geometria bem simples, geralmente é bem tranquilo da gente colocar uma malha bastante, né, com um bom skewness. O skewness basicamente é ver o quão distorcido tá os nossos elementos. Então, aqui, que no caso seria ruim, a gente pode dar 2 cliques e a gente consegue ver quais são os elementos mais distorcidos, né? E quais são os melhores elementos, que são aqui, ó. Esses aqui são elementos muito bons, né? E outra coisa que a gente consegue ver é a qualidade ortogonal, que está aqui, ó, que é diferente, é o contrário do skewness, né? Quanto mais próximo de 1, melhor. Então, aqui, ó, qualidade ortogonal, quanto mais próximo de 1, melhor. E então vamos refinar essa malha aqui. Primeiramente eu gosto de colocar tudo em milímetros, né? A gente pode alterar aqui em units, trocar para milímetros. E aqui está o element size, que é o tamanho dos nossos elementos, está como 6,7 milímetros. A gente pode diminuir, sei lá, para 3 milímetros. Gerar aqui para a gente ver. Ó, já ficou mais refinada. E provavelmente, ó, provavelmente não, melhorou a qualidade ortogonal e o nosso skewness também. Vamos diminuir mais ainda, vamos colocar 1 milímetro. Bom, ó, melhorou ainda mais. Meu, aqui tá excelente, né? A gente consegue ver que tem alguns elementos aqui e tal. A gente pode melhorar, mas pro nosso problema acho que tá muito bom já, do jeito que tá. Só que isso aqui a gente vai ter que fazer depois uma análise de convergência de malha, porque não necessariamente quanto mais refinado melhor será, porque às vezes você pode ter um refino muito grande, né? Muitos elementos. A gente pode ver aqui em estatísticas a quantidade de elementos que a gente tem aqui na nossa geometria. Então a gente tem aqui 14.000 elementos. Às vezes pode ser que, sei lá, 40.000, né, mais elementos, vai deixar mais refinado. Vamos colocar aqui 0,5, por exemplo. Pode ser que entre 1 milímetro e 0,5 a gente vai ter um aumento do número de elementos, só que pode ser que esse aumento não seja tão necessário porque às vezes já vai estar ótimo assim, né? Os resultados vão ser os mesmos, independente do quão você melhorar a sua malha, né? Então a gente tem que fazer essa análise. Beleza, colocando um aqui, que já está muito bom, porque quanto mais elementos você tiver na sua malha, mais demorado vai ser para fazer os cálculos lá depois. Apesar que todos os elementos são hexaédricos, né? Eles são bem perfeitinhos, então não é para demorar, é para fazer bem rápido os cálculos. Bom, outra coisa que a gente vai fazer aqui, ó, é que ficou só 2 elementos na espessura. E aí acaba não sendo tão preciso os resultados aqui. Então, vamos adicionar mais elementos aqui. Então, a gente clica com o botão direito aqui em Mesh, coloca Insert, e aí a gente adiciona um Method. A gente clica aqui em Geometry, né? E a gente clica na geometria que a gente quer, que no caso é essa aqui. Dá um Apply. E método automático, a gente não quer método automático, a gente coloca esse método Sweep, que basicamente a gente vai selecionar uma face, né? A gente pega aqui o Target Selection, tira de automático e coloca em Manual Source, e aqui a gente escolhe a face que a gente quer. Então a gente quer essa face e basicamente ele vai replicar os elementos que estão nessa face ao longo de toda a espessura da aleta. Então a gente aqui coloca em Sweep Number of Division aqui, a gente coloca quanto que a gente quer, por exemplo, 20. Então ele vai fazer esse mesmo padrão de elementos aqui em várias camadas, em 20 camadas. 20 talvez tenha ficado muito, mas vamos ver. Coloca para gerar aqui em Generate. Bom, vai ficar assim. Clica aqui em Mesh para a gente conseguir ver melhor. Então, ó, vamos dar um zoom aqui, ó. A gente consegue ver que está bem melhor distribuído as, né? Colocou, vamos botar menos. Vamos botar 15 aqui. Vamos gerar.
Então ele vai fazer 15 camadinhas aqui. Tá aí, ó. Cai e mexe. Aí, ó. Então tá feita a nossa malha. Dá pra ver aqui que é o... Cai e mexe. Skillness aqui, tá no Skillness. A qualidade do nosso Skillness tá muito boa. Tá entre a margem necessária lá. Ó, tá entre bom e excelente. Dava pra melhorar, mas beleza, pro tutorial acho que tá bom. Pode fechar, não precisa salvar nada. Vai estar corretinho aqui. Aí agora a gente vem com o Fluent, né? Daria para usar o CFX, só que eu não sei usar o CFX. Vamos usar o Fluent. Arrasta o Fluent aqui para dentro. Vai aparecer esse raiozinho, porque a gente precisa carregar pro Fluent. Então clica com o botão direito, dá um update. Ele vai carregar a malha pro Fluent. Vamos esperar um pouco. Pronto. Tem que esperar que dá... Aí, ó. Quando aqui ficar verdinho, ready, é porque tá pronto. Dá 2 cliques aqui em Setup. Ative essa opção, Double Precision. Aqui você pode mudar o número de processadores, né? De núcleos. Né? Se o seu processador é Dual Core, Quad Core, Octa Core. Eu vou deixar um mesmo porque para esse problema não vai mudar muita coisa não. É para ser bem rápido. Beleza, a gente vai abrir aqui o Fluent. Normalmente, toda vez que você abrir um aplicativo novo do ANSYS, ele vai aparecer um monte de permissões aqui para você aceitar, você só aceita. Enfim, carregou aqui então a nossa letra. Para esse problema, é regime permanente, não é transiente, aqui você conseguiria escolher. Não vai ter gravidade. Bom, para os modelos, a gente vai ativar as equações de energia, né, para que sejam feitas as equações de transferência de calor. Bom, de modelos... e viscos aqui a gente vai utilizar o Kômega SST. Então, basicamente é isso. Que tem vários modelos de... Eu acho que é modelos de turbulência que fala isso aqui. Bom, a gente usa o Kômega. Bom, pode fechar essa abinha. Agora, materiais. Materiais como fluido, a gente vai utilizar o ar, né? A gente poderia trocar aqui, tem um banco de dados que tem vários fluidos diferentes aqui. Mas a gente vai usar o ar, pode deixar aqui, nem precisa mexer. Como sólido, né? A nossa letra é o alumínio. Só que aqui ele dá umas propriedades diferentes do que a gente vai usar. A gente vai usar a densidade de 2.704 kg/m3, o CP de 903 e a condutividade térmica de 237 watts por metro Kelvin. Então, dá um change create, pode fechar aqui, dá um close. Beleza. Isso aqui é muito importante, que é o nosso domínio fluido, que não é domínio fluido, é tudo um sólido. Então, a gente tem que trocar o tipo de fluido aqui para sólido, senão não vai dar certo. Pode dar um apply, então tá como sólido aqui, beleza. Boundary conditions. É aqui que a gente vai definir nossas... Ó, ele já puxa aqui, ó, as paredes que a gente criou lá, que é o wall heat, que era do aquecedor, que fica aqui. O ISO, que é tudo em volta e aqui. E o main, que é as duas partes, uma na frente e outra na outra. Bom, a região de contorno, então, do wall heat, que são dos aquecedores. Dá 2 cliques aqui. A gente quer térmico, certo? Então, para o wall heat vai ser temperatura, que a gente vai atribuir uma certa temperatura dos aquecedores, né? Aqui, a gente poderia colocar os números, só que a gente vai criar um input parameter, que vai ficar mais fácil, que a gente vai conseguir rodar a nossa simulação aqui dentro do Workbench. Não vai precisar ficar entrando no Fluent para fazer as simulações. Então, vamos usar um input parameter para que seja mais rápido as nossas simulações. Então, aqui a gente pode colocar que é a temperatura
do aquecedor. Tem que cuidar para não colocar essa cedilha aqui, que senão dá bugaceira. Ó, sei lá, 400 Kelvin. Isso aqui a gente vai poder modificar depois. E deixa selecionado esse usar como input parâmetro. Então a gente vai dar um OK, ele vai criar um input parâmetro, vamos dar um apply. Acho que foi, será? Foi. Ó, vamos ver aqui, ó, ele já criou, já começou a criar os input parameters que a gente precisa. No All ISO, a gente vai colocar heat flux e tudo zero. Então, não vai precisar mexer em nada. E o All Main, a gente vai colocar que é convecção, né? A transferência de calor, vamos criar também um input parâmetro para a gente poder colocar os inputs. Aqui você pode colocar um 80, tanto faz. Depois a gente vai poder modificar. E aqui é o convectivo F, que é o coeficiente convectivo. Usa como input parâmetro, dá um OK. Beleza. Aqui, que é a temperatura do escoamento, né? Então, vamos colocar aqui, new input, T infinito. Pode ser 300 mesmo, deixa marcado, dá um OK. Beleza, então criou mais um output parâmetro, input parâmetro. Dá um apply. Beleza, fechou. As condições de contorno tá certo. Se a gente vir aqui no Workbench, ó, dá 2 cliques aqui, ele vai abrir uma nova aba e a gente consegue ver aqui, ó, temperatura do aquecedor que a gente criou, né? O coeficiente convectivo, temperatura. A gente consegue depois alterar esses valores aqui, ó. Enfim, vamos voltar para o Fluent. Ok, terminamos então as condições de contorno. Aqui não precisa mexer em nada, não precisa mexer, não precisa. Methods. Energia, utiliza esse aqui, que é o método de solução. É o que já está. Controls, não precisa mexer em nada. Aí o Report Definitions, aqui é importante. Quando a gente coloca para fazer as soluções, ele vai fazer todos os cálculos. E aqui a gente seleciona o que a gente quer obter desses cálculos, né? No caso, então, a gente quer na superfície, na área. A gente quer na parede wall main. E a gente quer o fluxo na parede e total surface heat flux. A gente quer esse aqui. Então a gente pode nomear como heat flux. Também cuida para não usar maiúsculo aqui. Nem sei se ele deixa. Também não, nem deixa. Deixa tudo em minúsculo. E coloca aqui, ó, em create output parameter. Então é os dados que a gente quer receber como resposta dos cálculos finais. Então vamos dar um OK. Ele criou então esse report definition. Vamos criar outro. Mesma coisa, surface, área aqui, na parede main, e aqui a gente vai querer a temperatura, né? Fin temp. Cria o output parameter, e no caso é temperatura estática. É isso aqui. Pode dar um OK. Beleza, criamos então 2 report definitions, pode dar um close. Tá aqui eles criadinhos. Beleza. Monitors. Aqui a gente pode modificar os resíduos e no caso da energia a gente pode mudar isso aqui para 10 na menos 16. Pode dar um OK também. E basicamente está pronto. Aí agora a gente vai utilizar esse initialization a gente usa esse hybrid. Esse initialization é basicamente para ele dar um chute inicial para ele começar a fazer os cálculos depois, né? Primeiro a gente faz um chute, ele faz um chute
que já fez aqui, para daí na hora de realizar os cálculos aqui no Run Calculation, ele não fazer em nenhum valor, começar em nenhum valor que interfira na convergência final. Bom, Run Calculation aqui a gente pode colocar o número de iterações, dá para colocar 200, e então a gente coloca já para calcular, ele já vai fazer os cálculos. Então vamos ver. Tá calculando. Não tá convergindo? Será que deu certo? Pode ser que eu tenha esquecido de explicar alguma coisa. Ou de fazer alguma coisa ali. Geralmente é para ele convergir mais rápido. Concluiu. Vamos ver lá os dados aqui no... Olha, ele cria o input e o output. Vamos ver. Ó, aparentemente está certo, ó. Esses aqui são os inputs que a gente colocou, né? E aqui ele está dando como output esses valores. O fluxo o heat flux, né? E a temperatura. Bom, aqui ainda, né? Depois de ter realizado os cálculos, eu não sei porque ele não convergiu antes. Mas beleza, ele não convergiu, mas ele completou as 200 iterações que a gente colocou aqui. A gente pode vir aqui em Graphics, Contours, e colocar, pode selecionar todas essas opções aqui, todas as condições que a gente colocou lá dos grupos, temperatura estática. Dá um Save Display, ele vai mostrar, ó, como ficou a nossa simulação. Então a gente tem uma ilustração de... Pode dar um close aqui. A gente tem uma ilustração, e aí isso aqui vocês podem ficar mexendo depois, de onde que é o gráfico, né, a questão do brilho, luminosidade disso aqui, que ele dá uns reflexos. Enfim. Mas a gente não precisa ficar alterando aqui e ficar rodando aqui dentro, né? Podemos então dar um close fluent aqui. Pode dar um OK. Vou fechar aqui. Ó, então tá tudo certinho, tá a nossa simulação aqui. Aí vamos supor que a gente queira fazer uma outra simulação com outros dados de input que a gente vai precisar fazer, né? Então, a gente pode alterar aqui, por exemplo, 75. Vou mudar qualquer coisa. E vamos supor que mudou para 412 e o T infinito agora é 250. Não, sei lá, 280. Tá vendo que ficou um raiozinho aqui, né? Que precisa ser atualizado. Daí o que a gente precisa fazer é aqui, ó, Update All Design Points. Clica aqui, aí ele vai estar fazendo todas aquelas 200 iterações lá dentro do Fluent. Só que ele está carregando direto aqui, sem que a gente abra o Fluent. Ele faz isso direto pelo Workbench. E aí vai demorar agora um pouco até fazer as 200 iterações, mas aí a hora que completar, ele vai atualizar esses valorzinhos e vai sumir esses raiozinhos aqui. Mas, basicamente, é assim que faz as simulações das aletas. É isso.